Então não é sobre apresentação, é sobre projeto. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo essa frase, né? Saiba defender as suas próprias escolhas de projeto, é sobre isso, é sobre o seu projeto, é sobre você defender ele, né? Você ter técnica para defender o seu projeto. E não que você tenha uma metodologia para fazer uma boa apresentação, para que você consiga convencer as pessoas de que o seu projeto é bom, tá? Saber defender suas próprias escolhas de projeto. Esse é o tema de hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista e quero te pedir, né, antes da gente continuar aqui, que você deixe um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe aqui embaixo nos comentários a sua relação com esse tema. Se você tem dificuldade na hora de apresentar os seus projetos ou se isso flui para você de uma forma mais fácil, né, seja você que esteja aí na faculdade, né, apresentando para os professores ou até você que é recém-formado e que está dialogando aí com o cliente, né, que é outra questão que a gente vai discutir aqui sobre. Tá bom, galera? Eu aposto que você já se encontrou nessa situação de conceber um projeto, né, e ter que levar ele para os professores, né, para avaliação, e essa angústia, né, esse sentimento de que, será que isso tá bom? Será que o que eu estou fazendo é de qualidade, né? Será que eu vou tirar uma nota ruim? Será que eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Essa é uma outra questão super importante, né, que a gente tem esse receio, principalmente quem trabalha, né, fora da faculdade, tem esse receio, né? Porque custou fazer aquele trabalho todo e vai ter que refazer. Então essas são algumas questões. Só que uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é super importante, né? Porque o público aqui do canal, ele é diverso, né? Tem pessoas que estão desde o início da faculdade, a pessoas que estão se formando, a recém-formados. Se você está nesse início da jornada da arquitetura, isso é super natural, tá, gente? E importante, inclusive, para o seu processo, tá? Entenda isso. Mas, ao mesmo tempo, se você ficar até o final aqui e já pegar essas dicas, você já vai estar um passo à frente, né, dos seus colegas se você estiver no início da faculdade. O problema, isso não é um problema, tá, gente? Não é um problema se você estiver nesse estágio, muito pelo contrário. Essas dúvidas, né, essas indagações, essas questões, elas são importantes, inclusive, para o seu processo de aprendizado, tá? Faz parte. Não se sinta angustiado com isso. Agora, se você está ali próximo do 7º período da faculdade, ou no 8º, no 9º período, aí você tem um problema, né? Você tem um problema porque era para você estar, de uma certa forma, mais afinado, né, no sentido de ter esse processo de concepção mais claro do projeto, né, porque você vai fazer o seu TCC, então isso precisa estar de alguma forma mais claro para que você não se dê mal, né, no seu TCC, que é o seu projeto final. E talvez você até esteja na seguinte situação: você se formou, né, passou por esse processo, ficou ali na média e está com essa questão até hoje. Você está recém-formado e ainda não tem clareza por onde começa um projeto, como defender o seu projeto, né, como que é esse processo de concepção, isso não está claro para você. E aí a gente tem que conversar sobre isso. Bom, e a gente vai desenvolvendo aqui, a gente vai desenrolando sobre isso, tá? Galera, eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma historinha para vocês que é importante para que vocês entendam né, essa situação, todo esse contexto, que aconteceu comigo, não comigo, na verdade, eu presenciei essa história. Que é o seguinte, na faculdade a gente tem algumas armadilhas, né, sobre isso que eu quero falar. E vou contar essa história que é uma armadilha. Para quem não sabe, eu participo de banca de TFG, né, de TCC, como arquiteto convidado. E recentemente isso aconteceu, eu participei de uma banca e teve uma aluna que chegou pra gente, né, com um conceito. Então, o projeto dela era um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade social, né? E aí ela buscou um conceito, né, para esse projeto dela. E aqui eu vou abrir um outro parênteses, dentro do parênteses, que é o seguinte, isso é uma coisa que me incomodava muito na faculdade, inclusive, né, porque os professores exigiam da gente esse conceito, e eu vou ser bem sincero para vocês. O que eu fazia era, eu concebia, né, o projeto, e no final, eu acho que a maioria assim, meus amigos também eram, dava um conceito vazio, porque aquilo não funcionava, então eu só cumpria uma tabela. Então, eu fazia e depois dava um conceito porque era obrigado, né? O professor perguntava qual que era o conceito e eu dava um conceito, né? Só por preencher a tabela. Mas, voltando para a história, então essa pessoa, né, que apresentou o TCC dela, ela trouxe um conceito em relação ao tema dela de TCC, que é um centro para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E aí ela chegou num conceito que é até bonito, né? Que ela traz a questão do feminino, da flor, e essa mulher está num estado de violência psicológica, né, muito grande. Então essa mulher entra nesse abrigo e aí ela vai ser como uma flor que vai desabrochar, que vai ter uma nova vida, né? Tem todo um conceito que é legal, né, na concepção da história, né, no âmbito do sonho, né,
lírico, né? Mas no projeto em si, o que que aconteceu? Ela se ancorou nesse conceito e ela desenvolveu todo o projeto a partir dele. E aí, quando uma crítica que todos fizeram da banca, né, eu mais os dois que estavam na banca, nós fizemos a seguinte crítica, que foi o seguinte: quando você olhava a implantação do projeto dela, isso fazia muito sentido, porque ela distribuía os blocos em forma de uma flor, tinha todo esse conceito. Porém, quando a gente olhava na vista da perspectiva da pessoa, né, da altura dos olhos, né, aquilo não fazia o menor sentido. Portanto, a gente precisaria de um avião ou ser um pássaro para entender o conceito dela, entende? E aí, em detrimento desse conceito, ela matou várias outras condicionantes, né, ou na verdade ignorou essas outras condicionantes que eram super importantes para o projeto dela e que não aconteceu, sabe? Que ela não jogou luz sobre elas. Né? Na verdade, ela apagou essas outras condicionantes e jogou luz sobre o conceito. Então, isso é uma armadilha muito grande, essa questão do conceito. Né? Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a gente vai entender aqui quais são alguns pontos que são super importantes de você avaliar na hora de apresentar o seu projeto, mas trago essa história aqui para que vocês fiquem atentos também com as armadilhas que existem na hora da concepção do seu projeto, porque se você cair nessas armadilhas, vai ser muito difícil durante a concepção você voltar, né, do caminho. E é uma coisa que eu sempre digo, né, porque a arquitetura, ela tem várias esferas que tangem ela, né, e portanto a gente às vezes começa um projeto por um caminho, e aí esse caminho, lá na frente ele tem uma bifurcação, e aí você pega a direita, e aí lá na frente tem outra bifurcação, e aí tem um momento que você para e pensa assim, e se eu pegasse a esquerda e não a direita, o que teria acontecido, né? Ou seja, e se eu tivesse feito com aquele sistema estrutural e não com esse? Ou tivesse feito essa implantação e não essa, né? Essas escolhas que a gente tem que fazer tem que ser baseada em alguma coisa, e é sobre isso que a gente vai falar mais pra frente, então fica até o final desse vídeo, que eu vou deixar a última dica, inclusive, que é a mais importante pro final, para que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, beleza? E qual é a importância de se defender suas próprias escolhas, né? E é curioso essa frase, eu acho, né? Defender as suas próprias escolhas. Isso é engraçado, né? Porque a gente já discutiu sobre isso, né? Nem sempre você vai ter razão, isso é importante, né? Nem sempre você tem que defender, às vezes você precisa ouvir, né? Dependendo do estágio que você esteja. Mas eu digo isso, inclusive, porque como eu participo de banca, gente, que era uma coisa que eu tinha na faculdade, né? O professor, ele sempre indagava alguma coisa, e eu tinha a sensação de que ele estava perguntando porque estava errado. E não é assim. Às vezes ele pergunta primeiro porque ele quer estimular o seu senso crítico, né? Para que você consiga desenvolver um raciocínio lógico e explicar isso para ele. A gente faz muito isso na banca, né? De fazer essa pergunta para que ele saiba responder. E aí é interessante, porque imaginem assim, a seguinte situação. Eu faço uma pergunta para essa pessoa que está na banca, né? Às vezes ele traz, sei lá, um sistema construtivo que não é convencional, né? Tipo, bambu laminado colado. E aí ele está aqui, porque ele trouxe o bambu laminado colado, isso é uma tecnologia nova, ele está usando, né? Tem várias questões positivas em relação a isso, de sustentabilidade. Ele está aqui. Enquanto eu não fiz a pergunta, ele está aqui. Aí eu faço a pergunta para ele, uma pergunta em relação a esse tema. Aí, o que vai acontecer? Ele pode ficar aqui, ele respondeu e tá tudo ok, ele continuou aqui. Ou ele não responde como eu gostaria que ele respondesse, e eu vejo que ele tá titubeando, né? Ele não entende muito aquilo, ele só colocou por colocar, mas na verdade ele não estudou. E aí, ele tava aqui, ele vem para cá, né? Então ele não manteve, ele caiu, na verdade. Ou a outra situação possível é que ele esteja aqui e quando eu peço uma explicação para ele, ele venha para cá. Então ele vai elevar o nível do projeto dele. Então, quando a gente faz uma pergunta, né, quando os professores fazem uma pergunta, nem sempre aquilo é para te prejudicar. Na verdade, nunca é para te prejudicar. Na verdade, ou para tirar uma dúvida, né, para esclarecer uma dúvida, ou para te ajudar mesmo nesse processo de raciocínio lógico, né, para que você desenvolva um senso crítico, né, de pensamento, para que você consiga defender o seu projeto, tá? Bom, e a principal vantagem, eu acho que até é uma coisa óbvia, né? Você conseguir defender bem o seu projeto te dará algumas vantagens, né? A primeira é que quando você consegue defender o seu projeto, você vai fazer com que você tenha menos retrabalho, né? Porque quanto mais
se você estiver na faculdade ou até mesmo com o cliente, né? Quanto mais você passar em segurança, quanto menos você conseguir defender o seu projeto, mais modificações haverá, né, no seu projeto e, portanto, você vai ter que refazer várias coisas e eu sei que ninguém quer isso, né? Outra coisa é em relação à nota. Se você está na faculdade, né, quanto mais você defender o seu projeto, né, mais você vai ter uma nota melhor ou até mesmo conseguir tirar um 10. Então isso é fundamental, né, e passar porque passar no TCC, não, eu acho particularmente, né, gente, eu acho que não basta passar na média. Eu acho que é muito bom você passar com uma boa nota, né? Isso te traz uma autoestima, né, uma certa segurança até para você ir para o mercado de trabalho. Você sair com uma nota boa do TCC, isso é uma autoafirmação, né? Que a banca te dá, né? Então isso é importante, é lavrar a sua condição, né, enquanto arquiteto, né, a sua boa condição de atuação. E em relação ao cliente, quando você, essa vantagem é que o projeto vai ser aceito, né? Eu acho que é o sonho de todo arquiteto, né, quando apresenta um projeto, que ele seja completamente aceito pelo cliente, né? E o cliente construa a obra exatamente como o arquiteto está pensando, né? Como nós estamos pensando. Então essas são as principais vantagens, né? Então, vamos falar como que a gente pode, né, implementar isso na prática, como que isso na prática acontece, né? E para ser bem sincero com vocês, eu acho que nem exista uma resposta universal para isso, tá? Eu acho que cada um vai ter uma resposta, um processo, mas eu acho que existem alguns pontos em comuns que são na verdade, são fundamentais para que você consiga apresentar, ter segurança, né, no seu projeto. E veja, a gente está falando aqui de projeto, tá, gente? A gente não está falando de apresentação. São coisas diferentes, né? Porque, por exemplo, se eu viesse aqui para dar dicas para vocês, né, sobre apresentação, eu poderia falar, olha, postura, levante o peito, erga os ombros, projete a voz, tenha postura, use uma roupa X que passa essa sensação, essas coisas, né? E isso, para ser bem franco com vocês, eu acho que não funciona. Até eu faço aula de pump, né, na academia, e que é um exercício super intenso, né? E é muito rápido, intenso, né? Uma carga alta e várias repetições. E aí, a todo momento, a professora fala assim, contraia o abdômen para não machucar suas costas. E ela fala isso umas 10 vezes durante o treino, né? É uma hora de treino intenso e ela fala isso o tempo todo. E por que ela fala isso? Ela fala isso porque ela sabe que a gente esquece. A gente esquece, né, gente? E imagina no dia da apresentação do seu TCC ou do professor mesmo, né, de orientação de projeto, ou para o seu cliente até, né, que eu acho que ainda é mais, a gente fica muito nervoso, né? Isso não funciona, né? Essas dicas, né, superficiais, elas não vão funcionar. Às vezes você vai lembrar de uma ou outra, mas e às vezes até vai te engessar, né? Você vai ficar uma pessoa estranha, né? Tipo, fazendo algo que não é inerente a você, né? Se portando como outra pessoa. Então não é sobre apresentação, é sobre projeto. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo essa frase, né? Saiba defender as suas próprias escolhas de projeto, é sobre isso, é sobre o seu projeto, é sobre você defender ele, né? Você ter técnica para defender o seu projeto. E não que você tenha uma metodologia para fazer uma boa apresentação, para que você consiga convencer as pessoas de que o seu projeto é bom, tá? Bom, então vamos lá. A primeira coisa, né, o primeiro item dessa lista é o repertório. Ah, João, repertório? Como assim repertório? Gente, repertório, né? Não é à toa que eu tenho uma série fixa lá no Instagram que chama Série Repertório, onde a gente avalia um projeto residencial a cada 15 dias, né? Quinzenalmente a gente avalia um projeto residencial. Eu faço uma análise minuciosa em relação a esse projeto, né? E vocês escolhem os projetos, né? Eu faço uma enquete com 3 projetos e vocês vão escolher qual que vocês querem que eu avalie. E não é à toa que eu criei essa série, gente, porque eu falo e repito, repertório é uma das ferramentas mais importantes que um arquiteto pode ter, não tenha dúvida disso. Mas na onde que entra o repertório nessa história? O que tem a ver, João, saber defender as escolhas de projeto com o repertório? Não tem nada a ver. Tem, e eu vou te provar. Bom, imagina a seguinte situação. Você faz um projeto, né? Você está lá concebendo o projeto, tem aquelas várias bifurcações que eu falei para vocês no início, né? E você tem várias dúvidas, né? Você está lá fazendo um projeto e você está utilizando um sistema estrutural específico, né? Sei lá, vamos colocar aqui um exemplo, uma laje treliçada, tá? Estou usando uma laje treliçada,
ou melhor, uma madeira laminada colada, uma estrutura de MLC, madeira laminada colada. E você está na dúvida, você especifica aquele material no seu projeto, né, aquele sistema estrutural, mas você pensa, será que isso está certo? Será que isso é uma boa escolha mesmo? Será que ao invés desse sistema eu deveria usar outro? Será que o professor vai gostar? Ou será que ele vai me esculachar por causa desse sistema? E aí, né, você viu uma live minha, né, lá da série Repertório, que tinha uma casa que era feita de madeira laminada colada, né, com esse sistema estrutural, e você lembrou que é exatamente a mesma situação que você está propondo ali, que ela está resolvendo, né, os mesmos esforços mecânicos, né, portanto, aquilo faz sentido ali. Então, percebe, quando você tem repertório, o repertório ele vai validar as suas escolhas. E isso acontece muitas das vezes, gente, de forma inconsciente. Às vezes a gente especifica coisas, né? Quanto mais repertório você tem, melhor vai ser, porque isso vai acontecendo de forma inconsciente. E até brincando aqui com vocês, fazendo uma analogia, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é Pokémon, né? É um clássico da nossa infância. Imagina que é a mesma coisa que Pokémon, assim, né? Tem as Pokébolas, né? Cada uma tem um bichinho lá dentro com poder especial, com habilidade especial. Quanto mais... o repertório é como se fosse aquela Pokébola. Quanto mais Pokébola você tem, mais ferramentas você tem, ou seja, mais força você tem para fazer o seu projeto, porque essas ferramentas que estão inconscientes, né, instaladas no seu processador, que é o seu cérebro, elas vão ser utilizadas a todo momento. Então a gente precisa nutrir o nosso cérebro para que ele tenha esses insights a todo momento, né, quando a gente estiver projetando. E quando você tem um HD vazio, né, de informações, de repertório, é muito difícil você fazer um projeto potente, né? Mas, e aí voltando para a temática, né, por que ela te ajuda? Porque ela vai validar as suas escolhas de projeto. Então você não vai chegar com insegurança lá para o seu professor ou para o seu cliente, né? Às vezes tem uma solução super inovadora e às vezes o cliente não entende, o professor não entende, mas você está ali, ó, mostrando um projeto que tem aquilo, né? Isso é possível sim, aquele projeto fez, aquilo está em pé, aquilo está acontecendo. Então você está validando a sua escolha, portanto você vai chegar lá com muita segurança na hora de apresentar para esse receptor, né? Para essa pessoa que vai avaliar o seu projeto, seja, né, avaliar na avaliação ou na aprovação do cliente. Próximo item da lista é peças gráficas, né? E as peças gráficas são um item que eu percebo que são muito esquecidos, assim. As peças gráficas, elas são fundamentais na hora dessa introdução desse universo do projeto, né? Porque elas são fundamentais para explicar, gente, o seu projeto, né? E isso é interessante, porque no concurso, por exemplo, a gente não tem a oportunidade de apresentar o projeto. Ele tem que ser autoexplicativo. Obviamente que a gente tem a ajudinha ali do texto, né? Porque o texto, ele acaba ajudando, né? É como se fosse uma pessoa falando, mas tem uma limitação primeiro, né? Você não pode colocar muito. Eles limitam a quantidade e ele é autoexplicativo. E ele precisa corroborar com essas outras peças que são autoexplicativas, né? Então, os diagramas, eles têm exatamente essa função, de auto-explicar o seu projeto. E qual que é a vantagem, e por que que isso contribui, né, em relação ao tema? Que é saber defender suas próprias escolhas de projeto, né? Quando você tem peças gráficas que estão auto-explicando o seu projeto, você vai ter uma coisa que é super interessante, você vai ter menos ruído na comunicação, né? Lembra que eu falei lá para vocês que o professor, ele sempre vai perguntar quando tiver dúvida? E, portanto, você vai ter aquela possibilidade, né? Lembra do exemplo? Você está aqui, você pode vir aqui ou você pode subir aqui. Mas quando uma pessoa, existem muitas pessoas, né, que ficam muito nervosas. Às vezes o projeto até é bom, né? Tá bom, tá bem representado, mas a pessoa, ela tem muito medo de apresentar e tudo. Mas quando você tem boas peças gráficas, boas imagens, né, que falam por si só, você vai diminuir esse ruído, né? Porque as pessoas vão ter menos dúvidas, né? E, portanto, você vai ficar meio que livre delas. Então, isso é importante, né? Além disso, né, as peças gráficas, elas vão contar, né, o storytelling, elas vão contar uma história do seu projeto. Então, por isso que é importante que você tenha nesse projeto diagramas de circulação, setorização, de estrutura, né, diagrama estrutural, e outra coisa, quando a gente olha para essas peças, a gente primeiro entende, né, enquanto
e agora eu estou falando enquanto orientador, enquanto avaliador de banca de TCC, a gente olha para esse trabalho e a gente entende que teve primeiro um esforço, né, da pessoa em produzir todo aquele conteúdo, né? Uma coisa é produzir o projeto e levar o projeto de qualquer jeito. Outra coisa é ter essa preocupação gráfica, né, de graficar o seu projeto, de representar o seu projeto. Isso você já ganha ponto. E a segunda é que vai diminuir as nossas dúvidas, né, enquanto avaliador. E o cliente, e aí é um ponto importante também, porque às vezes os alunos, eles até têm essa consciência na faculdade, né, de, tem que fazer por obrigação, né, então entregam de qualquer jeito, né, esse é um ponto, mas depois que se formam, não apresentam isso para o cliente. Isso também é importante para o cliente, gente. Isso é muito importante, ele precisa ver que você está trabalhando, que a complexidade do seu projeto, a não ser que você faça um projeto raso, aí, portanto, de fato, você não vai ter muito o que mostrar, né? Mas quando você faz um bom projeto, isso é fundamental. Você precisa levar essas peças gráficas para ressaltar as qualidades do seu projeto, né? E para que fique mais claro para ele também. Só que, assim como o portfólio, que a gente falou no vídeo passado, se você não assistiu, eu vou colocar o link aqui, assim como no portfólio, você também tem que fazer as peças gráficas voltadas para esse público, né, que é o cliente, né? Então são peças mais refinadas e menos técnicas, né? São mais representadas, né? São mais palatáveis para o cliente. E outro ponto que é o seguinte: as pessoas compram, né, quando elas se sentem seguras, né? E a gente, de certa forma, a gente vende ideia, a gente vende projeto, né? Se você tem um escritório, estou falando com essas pessoas que têm escritório de arquitetura ou que pretendem ter um escritório. A gente trabalha vendendo projetos, vendendo ideias, né? Portanto, se o cliente ele sentir que você está titubeando ou ele ficar na dúvida porque não entendeu, e às vezes o cliente até aprova o projeto, né? Acontece muito, ele aprova porque ele fica meio sem graça de falar não para você, mas depois você não acompanha o processo e ele acaba mudando. E por que ele muda? Porque ele não entendeu a importância das suas escolhas de projeto. Então, quanto mais estiver representada, quanto mais você dominar o projeto e mostrar para ele, né, utilizar essa ferramenta que é a peça gráfica, provando para ele que aquela é a melhor solução para ele, menos dúvida ele vai ter e, portanto, menos alteração o seu projeto terá, né? E eu acho que é o sonho de todo arquiteto que a obra seja executada como o projeto, né? Então isso é super importante. E uma outra coisa que é super importante é o seguinte: todas essas dicas que eu estou trazendo aqui para vocês, inclusive a última que eu vou dar, que é a mais importante, elas não salvam um projeto ruim, tá? A gente está falando aqui de um bom projeto, portanto, você precisa fazer um projeto potente, né? Porque fazer um projeto raso e aplicar essas técnicas não vão salvar o projeto. Às vezes até vai te ajudar, né, de alguma forma a melhorar, mas não digo salvar, tá? Então isso é importante ser dito. E outra coisa, gente, eu dei um spoiler, inclusive, na última aula, né, que eu dei, no último vídeo, vou deixar aqui de novo. Se você não viu, vai lá ver. Sobre o curso que a gente está desenvolvendo. Isso é uma coisa que está sendo desenvolvida ainda, tá? Eu estou fazendo com muito carinho para vocês, porque eu percebo que as pessoas estão, né, tem algumas pessoas que estão nesse processo de concepção e elas estão meio perdidas, né? Como que cria um projeto potente? Não tenho portfólio, estou estagnado na profissão, acabei de me formar, não sei, é muita informação, não sei por onde eu começo. Então, a gente está criando uma metodologia para pegar na mão dessa pessoa, né, ensinar a fazer um projeto potente, um projeto de consistência, né, e por fim, criar o portfólio para que ela consiga sair desse movimento de estagnação, né, de inércia. Mas, e depois eu venho aqui e falo com mais detalhes sobre isso com vocês, tá? É só um spoiler. Bom, e agora, por fim, né, a última dica, e parabéns para você que ficou até aqui. Essa é a dica mais importante, né? E eu aposto que só com essa dica, os seus projetos, se você aplicar, né, de verdade essa dica, aposto que o seu projeto já vai subir para um outro nível, que é o seguinte: ter as escolhas ancoradas às condicionantes, né? Essa frase é muito importante, gente. E o que significa isso? Ter as escolhas ancoradas às condicionantes, né? Imaginem vocês que vocês estão concebendo um projeto, né? E aquilo que eu falei lá atrás, repito. E você está super perdido e não sabe por onde vai. E chega, né? Portanto, chega depois para apresentar esse projeto com várias dúvidas. Por que isso acontece? Na maioria das vezes, né, além de tudo que a gente falou até aqui, também porque você não ancorou o seu projeto às condicionantes. E o que significa isso, né? A gente tem várias condicionantes. A gente tem as condicionantes que são universais, né? E tem as condicionantes que são locais, tem condicionantes que são específicas de uma determinada região, de um determinado país, né? Um exemplo aqui, a neve é uma condicionante, né,
de determinados países ou até regiões, né, aqui no Brasil, que, portanto, você precisa, na hora de conceber o seu projeto, considerar isso, né, no seu projeto. Até a questão estrutural, né, por exemplo. Então, um engenheiro ele tem que calcular para aguentar aquela quantidade de neve que vai cair. Enfim, são condicionantes específicas de um determinado local. Existem outras. Existem condicionantes específicas de algumas zonas, né, quando a gente fala de zona bioclimática. Enfim, existem várias condicionantes, muitas condicionantes. E essas condicionantes, né, que são, imaginem, que são como se fossem plugs, né? Então a gente tem imaginem que esse celular aqui é o terreno, tá? Então, tá focando? Tá focando. Então, esse celular aqui é o terreno. E ele tem, gente, um encaixe específico. Ele tem um encaixezinho. Se você pegar aqui o iPhone, né, ele tem um iPhone. Se você pegar aqui o encaixe de um celular da Motorola, da Samsung, e tentar colocar ele aqui, não vai entrar, ele não vai carregar. E as condicionantes é mais ou menos nesse sentido. Você precisa conectar a sua obra, o seu projeto, às condicionantes, ou seja, às condições pré-existentes daquele local, né? E existem condicionantes que são líricas, né? Lírica que eu digo no sentido de não são tangíveis, né? Eu acho que essa é a melhor definição, não são tangíveis. E existem outras que são tangíveis, né? Uma tangível, por exemplo, é a topografia. Então, o seu projeto ele tem que responder à topografia, ele tem que encaixar como esse plug aqui. E às vezes você pode até forçar, o que acontece muito com o projeto raso é isso, né? Eles pegam um carregador que não entra aqui, encaixa aqui, a forceps, né, empurra aqui dentro, só que pode até entrar, mas ele não vai carregar. E um projeto raso é isso. Você implanta o terreno, implanta ali, falando da questão da implantação, né? Tá implantado, a casa tá ali, ok, mas ela não está funcionando, ou seja, não está carregando o celular, né? Então, só para utilizar essa analogia para que fique mais fácil esse entendimento desse processo. Então, percebe que quando você ancora, quando eu digo ancora, né, no sentido de ancorar, de amarrar essas escolhas, portanto, você vai ter mais segurança no processo. Por quê? E até um exemplo também que eu utilizo bastante, que eu acho que descreve muito o que eu estou falando aqui, é a seguinte situação. Imagina que você pegou um terreno, né, e tem uma árvore frondosa, milenária ali, um jacarandá, no centro desse terreno, né? É um terreno pequeno, né, mas tem uma árvore no centro dele. E, portanto, em detrimento dessa árvore, que é uma condicionante, perceba, né, que é uma condicionante, não é uma condicionante universal, é uma condicionante que você percebeu ali naquele momento, em detrimento a ela, você vai fazer uma determinada implantação para que essa árvore permaneça, né, nesse projeto. E aí, essa é uma condicionante protagonista, porque tudo vai girar em torno dela. Entende a importância da condicionante? E aí, você, portanto, amarrou o seu projeto a uma condicionante. Então, você não vai ter a dúvida, será que se eu implantasse assim ou assado, seria melhor? Essa dúvida não vai acontecer para você, porque você tem a noção, você tem a certeza do porquê daquele raciocínio lógico, daquele processo de concepção de projeto, né? Então, você amarrou o seu projeto à condicionante. Então, aí, neste caso, né, ele encaixou aqui. Opa! Ele encaixou aqui, ele encaixou e está carregando, está funcionando, né? Então, é nesse sentido que as condicionantes vêm. E em relação ao tema, né, voltando para o tema, quando isso acontece, automaticamente você vai ter mais segurança para apresentar o projeto. Porque perceba que a sua insegurança ela é derivada dessa falta de clareza do processo. E quando você amarra isso, né, de alguma forma, seu professor te pergunta por que esse sistema estrutural? Por isso, por isso e por isso. Pode até não estar certo, né? Assim, pode até não ser a melhor alternativa, mas você teve essa linha de raciocínio, você pensou. Diferente, né, de você chegar e falar, porque eu quis, né? Isso é uma coisa, né, na faculdade de arquitetura a gente sabe, né? Forma e função. As coisas precisam ter forma e função. Percebe que fazendo isso, né, amarrando o seu projeto, ancorando o seu projeto, né, as suas escolhas, direcionando isso, tendo esse processo mais claro, né? E não aquele processo turvo, né, que você não consegue identificar de onde vieram as suas escolhas, você diminui automaticamente os seus erros, né, as suas probabilidades de errar. Então, automaticamente você vai sentir essa segurança e chegar lá, né? E aí, para fechar aqui, é aquilo que eu falei. Então, não é a postura da apresentação, como que você deve falar, como que você deve chegar. É chegar com um projeto potente que ele, por si só, vai te dar essa segurança, né?
Então isso é super importante. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, curta, compartilha, né? Deixa aqui, se você não deixou um comentário, escreva aqui o que você achou desse vídeo. Se teve algum ponto importante que você aprendeu, que você acha que seja de mais relevância, ou que você já está aplicando, deixa aqui embaixo para que a gente saiba. E vou deixar o próximo vídeo aqui, e eu te encontro no próximo vídeo.